o problema é que está aqui é uma falta de comunicação. E as pessoas dizem, não é. Não, é falta de comunicação. Porque uma comunicação boa não é... Epá, tu não percebes. Não, se tu não percebes, quem não está a comunicar bem não és tu, sou eu. Abel, nós íamos começar a falar, mas depois entretanto colocámos a gravar, que é para incluirmos já isto no conteúdo. Ias a falar, nós não temos, é bom dizer que nós para esta para esta conversa não temos conteúdo, nem uma linha editorial nem que vai conduzir a nossa conversa, mas acho que vai correr bem. Tinhas começado a falar sobre uma opinião particular e tu tens opiniões muito particulares acerca de muitas coisas, ou grande parte das coisas. Ias a dizer sobre este tema agora atual, não é? Este flagelo que vivemos agora. E eu também tenho algo que queria partilhar contigo e queria saber também a tua opinião, que é, íamos a falar da guerra, não é? Do momento que vivemos. O que é que ias a dizer? Não, eu acho que, número 1, eu acho que existe uma envolvência muito grande à volta disto, por ser algo que está a acontecer, obviamente, aqui perto, relativamente, na Europa, não é? E eu acho que tem havido, nós vimos muitas coisas, fala-se de liderança, fala-se de invasão, de ataque, de muitos outros problemas que estão à volta disto. E eu há dias pus uma cena numa story, não sei se tu viste, e eu estava a dizer que nunca vi tantos experts em política, geopolítica, enfim, como vi nos últimos 7 dias. E das Forças Armadas, se tu reparares, acabaram os virologistas, os contratos com os virologistas acabaram e começaram agora com os das Forças Armadas. Vês generais e militares todos os dias a opinar, não é? Ou seja, ainda há pouco tempo era a Covid, não era? Por todo lado. E agora estamos a viver uma situação em que eu acho que de repente tornou-se assim o assunto da atualidade. E a dias alguém me perguntava, mas tu não vais opinar, qual é que é a tua opinião publicamente e tal. Eu, por norma, não dou opiniões públicas sobre vários temas, por uma questão da minha marca pessoal. Não é que eu não tenha opinião ou que não perceba até da coisa, mas prefiro não dar. Nesse dia em particular eu senti isso, senti a necessidade de, tenho que dizer qualquer coisa porque as pessoas estão a perguntar. E eu tenho uma opinião muito pessoal em relação a isso. E a minha opinião é que, de repente, toda a gente fala desta guerra como se fosse uma cena que está a afetar o mundo. Eu não concordo, eu não acho que esteja, número 1. Número 2, eu acho que existe uma hipocrisia muito grande à volta deste tema, neste momento, por uma razão muito simples. Porque não há apenas uma guerra... As pessoas acham mesmo que a única guerra que existe no mundo neste momento é esta. Que é uma cena que a mim deixa-me um bocado chocado. Porque nós vivemos uma sociedade em que as pessoas, todas, ou a maioria das pessoas, já não usam o cérebro. Há coisas que são senso comum e as pessoas já nem isso usam. Está na televisão, os mídias estão a passar isso, bora lá seguir e vamos lá, e os hashtags e whatever, e vamos apoiar e não sei o quê. Repara, há aqui duas coisas que é importante dizer para separar as águas, que é, do ponto de vista humanitário, ninguém apoia uma guerra. Já vês. Nenhum ser humano isso, consciente. Pronto, vai dizer assim, uma guerra é uma coisa fixe. Ninguém vai dizer isso, porque há pessoas que morrem, há crianças, há mulheres, há toda uma logística e toda uma vida que de um dia para o outro tem que ser reinventada. E obviamente que nós não somos feitos para isso, nós não gostamos disso, ok? Portanto, do ponto de vista humanitário, vamos todos concordar que o que está a acontecer é algo que é errado. Mas aquilo que eu quero dizer às pessoas é que o errado não é só aquilo que acontece entre a Rússia e a Ucrânia. As pessoas não fazem a mínima ideia, mas há mais pessoas a morrerem todos os dias em países que aparentemente não há guerra e nunca vi ninguém falar disso. Então aquilo que me deixa um bocado chocado é esta hipocrisia toda que se cria à volta de um acontecimento que não vamos desprezar, que do ponto de vista humanitário é importante falar sobre isto, mas come on, vocês acham mesmo que a guerra da Ucrânia é a única coisa que existe neste momento para se falar? Porquê que tu achas que isso... Porque, repare, isso não acontece só com as guerras. Tu, se reparares, catástrofes naturais... quer dizer, nem vamos para a parte da economia, porque infelizmente quer dizer, a África subsaariana, a economia, quer dizer, é o que sabemos. E, portanto, problemas económicos vamos pôr de lado. Mas catástrofes naturais, quer dizer, quando existe uma catástrofe natural nos Estados Unidos ou na Europa, é tudo, as notícias estão 3 dias a cobrir aquilo, repórteres por todo lado, e agora, e as consequências, e a inflação, e o que é que vem, não sei.
E essas catástrofes naturais, quer dizer, América do Sul, América Central, em África, Ásia. na Ásia, acontecem todos os dias e a cobertura, pelo menos aqui na Europa, não existe, não é tão grande. Portanto, a minha pergunta a minha questão, o meu pensamento é, será que isso acontece porque estrategicamente nos convém termos as pessoas, porque o que está verdadeiramente por trás disto e esta cobertura toda massiva, não é? É esta necessidade de manter as pessoas toldadas pelo medo, não é? Porque quando tu estás com medo, tu não pensas noutras coisas. Quando nós estamos a pensar no Covid, nós não pensamos no preço dos combustíveis e para a semana aumentou 8%. Quando existe guerra, tudo está justificado, quer dizer, aumentou o petróleo, vai aumentar a eletricidade, não é? Não é condição sine qua non o petróleo e a gasolina aumentarem e a eletricidade aumentar, mas vai aumentar. E, portanto, há aqui imensas coisas que aumentam paralelamente e que mudam, mas como isto está tudo um bocado no numbness, não é? Nós estamos todos um bocado só a ver isto, as outras coisas parecem todas paralelas, não discutimos temas quer dizer, deixa de haver política, deixa de haver Covid e, portanto, isto é para uma... Eu não quero dizer, bem, isto podia ser muito mais profundo, mas eu não sei se é para a classe política, se para a ordem mundial, não temos que recorrer até ao Bilderberg para perceber o que é que está aqui a acontecer, mas não sei se isto não dá jeito, não é? Nós saltarmos de medo para medo, que é para ter as pessoas sempre ali meio domadas, não é? E não discutirem outras coisas, não reivindicarem. Se é uma consequência e é pelo facto de vivermos num país civilizacionalmente mais evoluído e mediaticamente mais evoluído que isto se passa. Eu sinceramente não consigo colocar bem, se calhar é um bocadinho das duas, estás a perceber? Que se calhar é porque estamos a viver aqui na civilização e numa sociedade um bocado mais avançada, onde existe cobertura 24/7 sobre todos os temas, que temos acesso a isto. Ou se é porque passamos a isto, nem acaba o Covid, quer dizer, mas o Covid ainda não acabou, já existe outra coisa. A seguir a isto vai existir outra coisa. E as pessoas estão sempre aqui, parecem num rebanho, que estão sempre com medo de tudo e, portanto, não se discute nada, não é? Acabámos de sair de umas eleições. Bem, e nem vamos aqui analisar tomadas de partidos, e que não vamos partido, quer dizer, tudo isto do PCP agora estar aqui... quer dizer, não se discutem ideologias que a mim não me fazem sentido, mas tudo bem. E saímos de umas eleições, deixámos de falar sobre política, passámos a falar sobre geopolítica e sobre a guerra, e quando acabar a guerra vem outra coisa qualquer, porque as pessoas estão assim. E o que é que isso, e na prática sabes o que é que isso se passa? Eu tenho pessoas que ligam para mim, tenho amigos que ligam para mim, e a primeira coisa que me dizem é: já viste isto? Está tudo lixado, está tudo lixado. Eu nem quero dizer, porque é a única coisa, desliga a televisão, desliga a televisão, vê outras coisas, tu escolhes aquilo que queres ver, que queres ouvir. Eu vou mantendo, eu vou seguindo, não é? Porque não quero ser info-excluído. Claro. Da última vez falámos, eu nem vejo notícias. Eu vou vendo, mas sou muito seletivo, vejo só o que é que está a passar. De resto, eu não vivo este medo, eu escolho não viver este medo, mas há pessoas que são consumidas, eu nem vou fazer, sei lá, amanhã, e se cai uma bomba, e se cai não sei o quê, e isso dá jeito para muita gente, com certeza. Sim, vamos lá ver. As sociedades, especialmente a sociedade em que nós vivemos, está feita de uma forma piramidal, não é? Okay. Então essa pirâmide, existe um topo da pirâmide, existe aqui em baixo a base da pirâmide, que é onde está o rebanho, a maioria, não é? Nós. O que acontece é que, do meu ponto de vista, eu acho que todas estas situações vão sempre beneficiar um grupo muito restrito de pessoas a nível global, ok? E viver no medo dá jeito, na realidade, para quem quer colocar certas coisas, porque de repente um assunto que era tão deixa de ser, instantaneamente, porque o foco agora é outro. Okay? Então, naturalmente que sim, eu acredito vivamente que estas situações vão sempre beneficiar um grupo muito restrito de pessoas que vão colocando as suas agendas na maioria do povo. Como é que essas agendas chegam no povo? Repara, um dos grandes problemas que vivemos nesta era é que enquanto a peça decorativa em destaque nas salas continuar a ser um quadrado preto, que se chama uma televisão, nós vamos sempre continuar a viver este problema.
Porque quando tu entras numa casa que tem 3 televisões ou 4 e cada televisão está ligada à hora das notícias, está tudo certo. Ou seja, eles estão a conseguir fazer aquilo que sempre quiseram fazer na realidade, que é incutir o tal medo ou então desviar o foco daquilo que está a acontecer. Repara, toda a gente está a falar da guerra e há pessoas que estão a morrer na guerra. Perfeito. Perfeito. Não, perfeito do ponto de vista de notícia. Está-se a falar muito nisso, está-se a dar destaque nisso. Mas há pessoas a morrerem aqui, nos hospitais, todos os dias. Essas pessoas não contam? Ok. Eu vi, por exemplo, há dias estava num restaurante a jantar. Pá, repara nisto, isso para mim é chocante. Eu estava num restaurante a jantar e o restaurante até tinha uma televisão e na televisão estava a dar notícias. Pá, num restaurante, meu. Isto para mim não faz qualquer tipo de sentido. Já a televisão no restaurante, a não ser que seja uma marisqueira para ver a bola, não é? Quer dizer... Mas com notícias ligadas. Pá, qualquer coisa não está certa, na minha opinião, não é? Pronto, ok. Naturalmente as pessoas já estão a comentar aquilo. E a pessoa com quem estava a jantar por acaso até perguntou-me qual era a minha opinião em relação à cena. Porque estava a dar na televisão que as pessoas estavam a fazer uma campanha de angariar comida, não sei o que, para mandar para a Ucrânia. E eu disse-lhe assim, eu acho muito bem as pessoas estarem a fazer isso. Mas voltamos ao mesmo. Para mim isso é hipocrisia. Porque em Portugal, em Lisboa, e eu disse-lhe isto, neste momento que eu e tu estamos aqui no restaurante a jantar, há famílias que não comeram. 2 ruas ao lado, não é preciso... Pá, então agora diz-me uma coisa, faz sentido eu estar a fazer todo um movimento à volta da Ucrânia quando tens pessoas dentro... Eu estou a falar de Lisboa, ok? Rafael, há pessoas em Portugal que se calhar não têm 2 refeições num dia. E crianças, e vão para a escola assim, ok? Então esses temas não são relevantes? Deixaram de ser relevantes de repente porque o que interessa é a humanidade, o que está acontecendo na Ucrânia. Uma coisa, isso é uma. A outra é que, obviamente, que aquilo que estavas a dizer bem, o foco vai-se virando. Ontem era Covid, agora é isto, amanhã vai ser outra cena qualquer, porque é a forma de manter as pessoas assustadas, no medo e completamente limitadas a uma determinada forma de pensar que é incutido pelos mídias. Mas pois é isso, mas quem é que achas que ganha no final, ou no final da linha, não é? Ou se calhar a primeira linha, quem é que achas que ganha com isto? São os grupos dos mídias, é a classe política, quem é que é? É mais acima do que isso, eu acho que é muito mais acima do que isso, porque repara, os mídias são marionetas de alguém. Não é? Alguém controla os mídias que diz assim, olha, este mês, ou whatever, a cobertura é esta. Mas isto é o que está a acontecer aqui do ponto de vista ocidental. Então, nós temos que perceber que o mundo não gira toda à volta do Ocidente. Há mais continentes, há outros lados do mundo que as pessoas desconhecem, por ignorância, por falta de interesse, ou porque acham que não são áreas muito relevantes de se falar, ou de se pesquisar, ou whatever. Então, aquilo que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que, sim senhor, existe uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas há pessoas a morrerem todos os dias em outras partes do mundo. Eu nunca vi essas coberturas na televisão. Eu nunca vi. Eu não estou a dizer que as pessoas não sejam sensíveis com mortes. Todos nós somos, qualquer ser humano é. Mas se vamos ser sensíveis com o que está acontecendo na Ucrânia, pá, temos que ser um bocadinho sensíveis com o que acontece em outros lugares do mundo. Esse é o meu ponto de vista nisso. Então porquê que acaba por ser hipocrisia? Porque de repente toda a gente só fala da Ucrânia e da Rússia. E porque a Rússia está a invadir, olha o que o Putin está a fazer. Eu vejo as pessoas dizendo assim, o que é que tu percebes de política? Ou o que é que tu percebes de geopolítica? O que é que tu percebes disto? Não, nós fizemos paz. E o que as pessoas não entendem é que a palavra paz só existe após uma guerra. Não existe paz, e as pessoas que não sabem de história têm que olhar para a história e perceber que a Europa onde nós vivemos hoje e que é completamente desenvolvida, nunca houve nenhum outro sítio com mais guerras do que na Europa. Nunca houve na história da humanidade. E as pessoas não entendem isto. Ou seja, a paz que se vive hoje, e a liberdade, e a segurança, blá blá blá, foi resultado de múltiplas guerras. Eu não estou a dizer isso para justificar nenhuma guerra. Estou a dizer que isto é o que acontece. Não é uma opinião minha. Sim. Entendes? Então, como é que eu posso me abstrair disto enquanto cidadão, enquanto ser humano, no dia a dia, com aquilo que tu dizes? A guerra que se passa na Ucrânia não vai controlar a tua vida aqui, meu. Não, mas os preços vão aumentar. Está bem, mas os preços aumentariam anyway. Inflação, por aí fora. Agora... Vão aproveitar, sim. Como está tudo focado, claro. É uma oportunidade. Aumenta lá o preço que agora ninguém dá conta. Porque agora está toda a gente focada na guerra que está acontecendo na Ucrânia. Preço de gás, preço de não sei o quê, combustível, eletricidade. Mas qual é a cena? Está a acontecer uma guerra, os preços de repente... Porque se calhar não havia outra maneira de o fazer. Porque na altura do Covid não dava.
E repara e vês, quer dizer, a moeda russa desvalorizou ontem 25%, quer dizer... Coincidência, não é? Isso. Estás a ver? E portanto, se tu vis as coisas por esse... Há muitas economias, motivos paralelos que as pessoas não veem e acham que isto lá está, é a guerra do Putin contra um país porque ele é um oligarca e é um mania que é, não sei o quê. Acham que é só isto e lá está, porque não têm consciência de tudo que existe à volta. Eu estava a assisti ao, não sei se é agora, não quero incorrer num erro, mas é o antigo chefe das Forças Armadas Portuguesas, e ele disse, mas vocês acham que isto não se resolvia rapidamente, o Biden pegar no telefone e em 5 minutos resolvia as coisas com o Putin, só pelo telefone, e já houve mais guerras anteriores, foram resolvidas exatamente da mesma forma. É pegar no telefone e resolver. E eu acredito que toda esta coisa, agora vai-se reunir, agora vão 6 elementos da Ucrânia, vão 6 elementos da Rússia e 5 elementos da Ucrânia, agora é que os cordões humanitários. Isto é tudo, quer dizer, é mais, é areia para os olhos, é alimentar um bocado aqui, estávamos a falar de reality shows ainda há um bocado em off, isto é um bocado alimentar, é o script que está montado para alimentar este reality show, penso eu. Mas isto eu escolho, bem... Eu concordo em grande parte com aquilo que tu disseste. Eu escolho observar fenómenos diferentes dentro da questão. Ainda ontem estava a escrever um artigo, agora para publicar no LinkedIn, sobre, lá está, a visão mais acerca da liderança e aquilo que se consegue perceber do que é que são os comportamentos de um lado e do outro e como é que os líderes agem e através de que símbolos e de manifestações. Mas não é só o story, e eu tenho observado e gosto muito mais desse fenómeno do que propriamente analisar só o impacto económico, geopolítico ou histórico da coisa. E queria saber a tua opinião, porque nós temos 2 líderes muito diferentes e repara que cada vez que vês o Putin a comunicar, mesmo entre coisas simples, a sala onde ele está, uma sala opulenta, cheia a distância a que ele está da sua equipa. Repara que ele tem uma mesa com 20 metros, ele está na ponta de uma mesa e os outros elementos estão todos na ponta. Eles falam quase que falam com o microfone para o Putin. A forma como ele se senta, onde ele se senta, o facto de comer com uma colher de ouro, não é? Todos estes sinais que ele dá, interna e externamente, tornam-no um tipo de... Eu vou dizer líder, porque ele acaba por ser o líder, não é? O chefe, ou o que quer que seja, o czar, não é? O último dos czares. Tudo isso transmite premeditadamente, transmite mais distância, uma coisa mais poder, estatuto, e esse estatuto e essa distância acaba por criar também distância, não só com as suas equipas. Tu vês, quando vês não foi o Lavrov, mas o da informação interna, ele quase que trema a falar com ele olha e revira os olhos, e portanto ele é um líder, é muito, não só autoritário, mas que impõe medo, não é? Impõe medo, é um tipo de liderança que impõe medo, e as pessoas fazem o que ele diz, o que ele diz muitas vezes por medo, não é? Acaba por entrar ali quase no campo da manipulação. E tu vês sempre que ele está sempre impecável, os seus fatos impecável, tudo. Por outro lado, vês, e não é só o Zelensky podia sair dali para uma sala e meter um fato e meter não sei o quê, mas a forma como ele se apresenta, o facto de estar ao lado da equipa, estes são os meus ministros, está aqui o meu ministro com uma selfie a gravar com o telemóvel, olha, isto é o meu ministro, não sei o quê, estamos aqui, o falar constantemente no plural, o dizer nós, o povo da Ucrânia, e não a Ucrânia como se fosse na terceira pessoa, como se fosse distante. Tudo isso, se é premeditado, eu acredito que seja também, porque eu acho que ele é uma pessoa que, para já, por causa do seu background, tem noção da imagem e da comunicação e do impacto da sua imagem, e isso quem? O Zelensky, o presidente da Ucrânia, sim. Não é? Por causa do seu background. E eu acho que ele escolhe muito isso. O que é que ele tem feito? Ele tem criado uma proximidade e tem simbolizado, não é? Tu hoje em dia, quando vês bandeiras da Ucrânia em todo lado, tu quando olhas para a bandeira da Ucrânia não vês só azul e amarelo, tu hoje em dia olhas para... Pelo menos é o que sinto. Tu olhas para a bandeira da Ucrânia e aquilo inconscientemente, aquilo desperta de sentimentos de luta, de resiliência, de coragem e tudo. Porque a bandeira acaba por ser ali um englobar, é um símbolo que engloba sentimentos e posições e tudo mais. E eu acho que ele é o porta-bandeira disso, porque ele cria, através da sua comunicação, através da sua liderança, através da proximidade, estamos aqui, cria esse sentimento nas pessoas, quer da Ucrânia, que depois estão dispostos a ficar lá e a lutar e a morrer. Ontem 400 suecos alistaram-se nas tropas da Ucrânia para irem... E, portanto,
são dois tipos de liderança muito dispares, muito diferentes, não é? Um mais da proximidade, mais dos eu faço parte de, e estamos aqui para lutar e aconteça o que acontecer, estamos aqui, não é? Resistência e tudo mais. O outro mais, que o torna mais diabólico, maquiavélico, distante e frio. Não sei se será só por causa da personalidade dele, grande parte de sim, mas não sei se por outra parte não é estratégico, não é? E portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que a forma como nós escolhemos comunicar, e neste caso aqui duas formas de comunicação muito diferentes, trazem e acarretam à volta os sentimentos das pessoas e acabam por demonizar ainda mais uma das partes e a outra das partes, independentemente. E nós, quer dizer, se formos analisar politicamente algumas das decisões da Ucrânia nos últimos anos, quer dizer, convenhamos que humanitariamente se calhar eram no mínimo duvidosas. Não é? Mas que agora, pá, e tudo bem, é o que é, foram esquecidas, não é? Mas acabaram por, temos aqui lá está, isto parece lá outra vez o script de um filme, temos o herói e o vilão, estás a ver? E portanto isto obedece aqui a uma dança quase, mas é isso, o Zelensky está aqui a personificar o símbolo da luta e da resistência e da liberdade, não é? E o outro está de uma forma mais demoníaca. Mas isto para dizer que é uma escolha, não é? É um posicionamento, não é? Cada um escolhe posicionar-se assim. E isso tem muito impacto. Quer queiramos, quer não, tem muito impacto. E eu gosto de observar estes fenómenos, que é a forma como nós comunicamos e como nos posicionamos. Aquilo que dizemos, aquilo que defendemos, a forma como dizemos, as expressões que utilizamos, aquilo que fazemos, não, o verbal ou não verbal, não é? Tudo isso impacta muito na imagem que os outros, sejam países, sejam grupos de pessoas ou nações, têm sobre nós. E eu gosto de dar atenção a isso também dentro destes fenómenos. Não sei se já tinhas pensado sobre isso, se não... Já, e até já surgiu em conversas e, again, eu tenho uma forma muito peculiar de ver essas coisas todas e às vezes as pessoas, quando eu explico isso, as pessoas acham que, infelizmente, o ser humano às vezes vê as coisas de uma forma muito binária. Uhum. Se não é um, é dois. Não. Se não é branco, é preto. Yeah. Se não é azul, é... E as coisas às vezes não têm que ser assim. Aliás, a maior parte das coisas não são assim tão simples como as pessoas às vezes fazem crer. Outras vezes são assim e nós complicamos. Uhum. Okay? Então, aquilo que eu acho em relação a isso, claro que claramente tu já descreveste a diferença de um tipo de liderança e o outro tipo de liderança. Ambos são líderes com características de lideranças totalmente diferentes. A minha opinião em relação a isso não tenho, por uma razão muito simples. Eu acho que o que está a acontecer, por exemplo, o que o Putin está a fazer, voltando um pouco atrás, não é nada diferente daquilo que todos os reis fizeram antigamente. Uhum. É exatamente a mesma merda. Uhum. Então, porquê que agora isso é uma cena que eu não acredito que isto está a acontecer? Não precisamos ir tão atrás da monarquia. Vamos olhar o que os outros líderes fizeram e fazem recentemente em outras guerras, outras coisas. Eu nunca vi... Por exemplo, as pessoas agora de repente... Isto é uma cena popular, não é? Do povo. Epá, o presidente da Ucrânia que é porque ele está ali no meio da guerra. Vocês não percebem nada do que é guerra. Vocês não percebem nada de parte militar. Nenhum líder militar está na linha da frente. Não existe isso. Ok? Eu estou numa escola militar e nunca vi, em toda a história da humanidade, nenhum general ir para a linha da frente. Nunca vi isso acontecer. Então, isso não é a cena que faz o líder ser mais líder ou não. Número 1, do ponto de vista militar. Uhum. Do ponto de vista popular, eu percebo o que é que está a acontecer, não é? Epá, ele é um dos líderes, ele está na linha da frente, ele também está disposto a morrer por mim. Isso é fixe. Yeah. Do ponto de vista de liderança militar, isso não acontece. Claro. Ponto número 1. Claro. Então é muito importante dizer isso. E aquilo que o Putin está a fazer é aquilo que todos os outros líderes fizeram até aqui. Eu nunca vi, nas guerras de Iraque e não sei o quê, o presidente dos Estados Unidos ir para a guerra. Eu nunca vi isso acontecer. Mas quê? Mas agora é mau porque o Putin está a fazer isso? Repara, eu não estou aqui a defender o Putin, estou a dizer aquilo que está a acontecer. Sim. Então, número 1. Por outro lado, eu percebo exatamente aquilo que o presidente da Ucrânia também está a fazer, que é... Vamos pensar nisto do ponto de vista da vítima e do agressor. O que é que acontece? A vítima é a vítima, meu. A vítima é, ai meu Deus, eu preciso de apoio, apoia-me, por favor, precisamos ir lá todos, porque eu sozinho não consigo fazer. E aí está a acontecer, porque não vamos confundir aqui as coisas. Há uma grande diferença em termos de Rússia, potência e Ucrânia, não é? Então aqui, se olharmos para este caso, quem é que é a vítima? É a Ucrânia. Então,
do ponto de vista da marca que ele quer fazer, por aí fora, consciente ou não, ele é a vítima e ele tem que ter todo um apoio. Okay? E como é que se faz isso do ponto de vista humanitário? Eu toco nas tuas emoções. Eu, enquanto teu líder, se eu tocar nas tuas emoções, eu se for um bom líder do ponto de vista humanitário, um bom líder é aquele que tu és um bom líder porque eu revejo-me em ti. Eu agarro nas tuas causas e faço das tuas causas as minhas. Ok? Pá, e se tu vais à guerra, eu vou à guerra contigo. Está bem? E do ponto de vista ocidental, e aquilo que nós vivemos todos, isso é o melhor. Por exemplo, nós falamos muito de empresas, não é? Isso é o que tu queres que aconteça nas empresas. Mas temos que saber diferenciar uma coisa e outra. Ou seja, aquilo que o Putin está a fazer, o que é que faz? Aumenta aqui uma distância muito grande entre ele e o resto. E sabes qual é que é a imagem que ele manda? De poder. Eu aqui domino isto. E olha, não te aproximes, porque olha a mesa onde eu estou sentado. Eu estou sentado a 20 metros. Esta imagem passa para os outros países. Tu vais mesmo querer aproximar da Rússia para ir invadir. Houve uma coisa que eu acho interessante nisto tudo, que é o Ocidente fala, ninguém vai lá. Pois é isso, eles não têm tomates. Tu começas a falar e pensas, espera aí, porquê que ainda não houve alguém, um país que fosse lá... Ninguém vai, e eu posso te garantir que ninguém vai. Não, porque um membro da NATO, pois é o... Membro da NATO. Olha, então vamos lá ver, já agora, desse ponto de vista, porquê que ainda não meteram a Ucrânia na NATO para poderem atacar a Rússia? A Ucrânia não vai entrar para a NATO. Não, sim, temos que olhar para isso com alguma calma. Pois claro, mesmo na altura da guerra. Então pronto. Então é isto que nós temos que começar a analisar. Eu acho que as coisas não têm que ser analisadas de uma forma muito binária do género Putin ou Rússia ou Ucrânia só. É tudo que acontece à volta. Claro. O que é que está a acontecer aqui? E isto está a parecer estranho eu falar nisto publicamente, porque normalmente nunca dou opiniões sobre isto, políticas e whatever. O que está a acontecer é o seguinte, é que, repara nisto, o Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos, pode atacar qualquer país do mundo. O que é que eles fazem? Não é ataque. Eles estão lá a proteger o mundo, não é? Porque é paz. Então foram para o Iraque fazer a paz, para o Afeganistão, estes anos todos, e estão nos países... heróis, estão nos países africanos, estão sei lá, na América do Sul, Ásia, por aí fora. E está tudo bem, porque os Estados Unidos pode fazer isso. A Rússia faz 1/3 daquilo que os Estados Unidos faz e está toda a gente histérica. Que é conquistar o mundo, não é? Manter a paz é querer. Estás a perceber? Está toda a gente histérica. E mais, a comunicação social ocidental vive muito disto, não é? E as pessoas no Ocidente depois acabam por já nem raciocinarem. Seguem aquilo que o Ocidente dita. Por exemplo, eu não vejo notícias de todo, porque eu escolho não fazê-lo. Mas de certeza, isto é a minha coisa, de certeza que deve-se andar a falar muito de guerras, de destruição maciça e não sei o quê. Já se fala nisso? Já, não. Pronto. Ontem a notícia era que tomaram a central nuclear numa das cidades. Agora diz-me uma coisa. Eu não sei se isso é verdade ou não é? Até pode ser. Não, há imagens, efetivamente. Não, verdade no sentido de que se a Rússia tem ou não, tem ou não interesse em usar as bombas nucleares. Eu não faço ideia se isso é verdade ou não. Mas a verdade é o seguinte. Falar desses temas, o que é que faz? Une povos, não é? Então basicamente o Ocidente está a dizer ou estás comigo, contra a Rússia, ou não estás, não é? Então, e as coisas não têm que ser assim tão lineares. Eu posso chegar aqui e observar o jogo que vai acontecer entre a Rússia e a Ucrânia de fora. E pensar, ok, mas o que é que está a acontecer aqui? O que é que está a acontecer aqui? Porque eu gosto disso, estrategicamente falando. Gosto de perceber qual é que é a dinâmica. Para perceber como é que um pensa e o outro pensa. Mas então, porquê que de repente, e é isto que nós temos que também analisar, é, porquê que de repente, quando é o Ocidente a fazer estas coisas, nomeadamente os Estados Unidos, pode atacar toda a gente, pode fazer o que quiser, mas quando são os outros é um problema. Repara, armas nucleares. Eu nunca ouvi ninguém falar mal dos Estados Unidos por ter armas nucleares. Nunca vi. Mas o Irão não pode ter, porque eles são malucos. A Rússia não pode ter, porque eles são malucos. Não sei o quê. Mas espera aí, mas porquê? Como? Então, mas nós vivemos num bairro, não é? Tu na tua casa podes ter toda a potência que tu quiseres, porque tu vais defender. E nos Estados Unidos tens os malucos com carabinas em casa que vão para as universidades fazer genocídios. Mas quando isso acontece, é um genocídio que aconteceu. Quando é nos outros é terrorismo. Então, as pessoas já não pensam. Repara na imagem que os Estados Unidos construiu na cabeça das pessoas depois do 9/11. Tem tudo a ver com os filmes, pá. Eu estou-te a dizer, isto é tudo filmografia. É tudo o Mas isto que acontece, imagina, tu hoje
querendo ou não, tu, não sei, mas a maioria das pessoas, quando tu vês um muçulmano na rua, com turbantes e não sei o quê, qual é que é a primeira coisa que te vem à cabeça? A mim vem-me terrorismo. Yeah. Quem é que me deu isso na nossa cabeça? Foi os mídias, através de quem? Dos Estados Unidos. Porque eles foram atacados, que ainda não está claro essa história, do 9/11, pronto, quem acreditar assim. Então fizeram todo o mundo ir contra aqueles gajos, meu. Mas ninguém está a usar isso para raciocinar. E esta é a gravidade que nós temos, ou seja, é o follow the followers. Yeah. Aparece uma cena, eu já estou a opinar totalmente de uma forma só para o Ocidente, já não estou a ver binária o outro lá lado. também. Yeah. Estás a perceber? Ou seja, de repente o Putin é muito mal e não sei o quê. Agora vamos analisar uma coisa aqui. Ele é maluco, mas os americanos também são. Ok? Da forma deles, só que eles fazem isso de uma forma polite. De uma forma que toda a gente está de acordo com eles. Bem, se não quiseres recuar até ao Vietnã, e só para falar dar o exemplo do Vietnã, podia dar mais outros 5 exemplos. Mas olha lá, para não falarmos só de guerra, mas que tem a ver com medo, eu gostava de saber muito a tua opinião. Li um artigo a semana passada que tem a ver com medo, que é aquilo que as pessoas têm mais medo no mundo, em primeiro lugar, é de morrer. Segundo lugar, sabes o que é? Baratas ou aranha? Não, há mais uma hipótese. Perderem as suas casas ou aranha. Falar em público. A sério? Falar em público. As pessoas... Pois é verdade, eu já tinha visto uma estatística dessas. Medo de falar em público. E eu, por acaso, agora, curiosamente, até no exercício da minha atividade, a semana passada ia falar um bocado sobre isso, e há imensa gente com medo de falar em público. E a questão é, obviamente que grande parte desse medo vem de algumas inseguranças, ou vem maioritariamente de inseguranças de índole pessoal, não é? Mas há tanta gente com medo de falar em público. Porquê é que achas que existe esse... Que isso, quer dizer, está num ranking dos medos? Tem a ver só com essa insegurança? Porquê é que achas que existe este medo e é um medo tão vincado? Repara, se nós formos a analisar o que é o medo, a priori o medo é o desconhecido. É algo, nós temos medo de algo que nós não sabemos o que é. Okay? As pessoas têm medo de escuro porque elas não sabem o que acontece no escuro. Okay? As pessoas têm medo de mudar de carreira porque acham que vai correr tudo muito mal e não sabem o que é que vai acontecer. As pessoas têm medo de começar um negócio porque acham que... Porque o medo está muito associado ao conhecido ou desconhecido, neste caso, e à ausência de segurança. Mas sim, completamente. Mas sabes que qual é a melhor... Quando me perguntam qual é que é o segredo, um dos segredos para conseguir falar melhor em público ou para perder esse medo, é expor-te ao medo, não é? É o treino, é a prática, é tu falares mais. Eu costumo dizer que só custa nos primeiros 40 anos. Isto só custa nos primeiros 40 anos, é uma das primeiras coisas que eu digo. Mas é isso, porque as pessoas depois não se expõem ao seu medo e ficam com mais medo. E depois não se expõem e ficam com mais medo. E acaba por ser aqui uma roda e a primeira coisa é expor-te ao medo. E há coisas que tu obviamente podes fazer para minimizar esse milhares medo. De coisas. Há imensas coisas que tu podes fazer. Conhecer bem a matéria, quer dizer, sentiste seguro, estares no teu A-game naquele dia, estás confortável contigo, estás com um look até sharp que te deixa assim mais confortável. Há imensas coisas, mas o primeiro é isso que entronca muito aqui com os negócios, que é, se tu tens medo, expõe-te e lida com isso quando surgir, não é? Sim, isto tem... Isso é muito fácil dizer. Okay? A verdade é que nós não estamos desenhados por defeito para isso. O que acontece com o ser humano é nós estamos desenhados por defeito para tu estás na tua zona de conforto e seguro. Então, a nossa mente reptiliana é isso. Por defeito é isso que nos leva sempre. Ou seja, sempre que tu sentes a necessidade de teres que fazer algo que nunca fizeste antes, boom, a tua mente reptiliana vem ao de cima e diz, cuidado que isto pode acontecer. Porquê? Ele vai ao teu subconsciente e vai tentar procurar registros de outros momentos que tu tiveste assim e que correu bem ou correu mal. Claro. Normalmente ele vai à procura daquilo que correu mal. O correu mal. E por isso mantém-te com medo. Lembra-te da última vez que tentaste falar ao público e bloqueaste? Bom, e tu, eu tenho medo de falar ao público. Porquê? Porque nós estamos desenhados para nos mantermos seguros e confortáveis. Então, o medo de falar ao público, as pessoas não têm medo de falar ao público. Têm medo do que as pessoas pensam sobre elas. Não é? Ok? As pessoas não têm... Repare, porque as pessoas, nós estamos aqui publicamente a falar. Ok? Não temos uma audiência física toda aqui à nossa volta. Mas isto é público. Sim. Nós não temos... Porque se tivermos o one-to-one, as pessoas falam. Sim. Ok. Então não é o medo de falar ao público. O que é que nós fazemos? O que é que paralisa a maior parte de nós? É o medo do julgamento. O que é que as pessoas vão pensar se eu gaguejar? O que é que as pessoas vão pensar se eu não souber o conteúdo? Então o que é que acontece?
como seres humanos, nós, por defeito, também queremos pertencer. Nós queremos estar num grupo e sermos aceitos. Nós fizemos isto desde putos, não é? Então, quando eu entro para um sítio que à partida é desconfortável para mim, voltamos à mente reptiliana, isto é completamente desconfortável, número 1, começa logo de uma forma, os químicos todos a subirem. Número 1. Número 2 vou pertencer ou não vou pertencer e vou ser bem visto e vou ser aceito ou não. Então, e estes pensamentos, porque não te esqueças de uma coisa, os resultados que nós queremos gerar em qualquer coisa que fazemos, tem a ver com entrar em ação. Portanto, quando tu dizias, tens que praticar, entrar em ação é que te vai trazer resultados diferentes ou os mesmos, se continuas a fazer as mesmas cenas. Mas aquilo que as pessoas não entendem é, o que é que faz-me entrar em ação? Porquê que eu vou entrar em ação e fazer? Ora, o que está por trás disso é tomar uma tomada de decisão. Eu decido, vou fazer não sei o quê, e eu entro em ação para fazer. Ok. Mas há toda uma outra componente por trás da decisão, que se chamam as emoções. As minhas emoções vão determinar que tipo de decisões que eu vou tomar para depois então entrar em ação. Um exemplo muito clássico. Tu estás num relacionamento tóxico, tu sabes conscientemente que estás num relacionamento tóxico, mas emocionalmente mantens-te ali. Então, há certas emoções que se tu não mudares, tu nunca vais decidir sair dessa relação, para depois entrares em ação e sair. Mas então o que é que depende das minhas emoções? Abdel, ok, isso é tudo muito giro, já percebi, para eu ter resultados tenho que entrar em ação, para entrar em ação tenho que tomar uma decisão, o que influencia as minhas decisões são as minhas emoções, mas e as minhas emoções? Como é que eu faço isso? Ora, tem a ver com os teus pensamentos. Os pensamentos que eu gero... Sim, e alimentas. Estão diretamente ligados às emoções que eu vou tirar dali, não é? E o que é que nós fazemos por defeito? Nós pensamos negativo, por defeito. Porquê? Estou no escuro, mais uma vez, eu estou a pensar e criar todos os pensamentos negativos. Vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. E eu, nestes pensamentos, estou a gerar um tipo de emoções, certo? Então, eu depois tenho que tomar uma certa decisão. E o que acontece no falar em público é exatamente isso. Ou seja, o que é que acontece com a maior parte? Vamos estudar, e todos nós fazemos isso. O que é que acontece antes? Estás numas fases iniciais dos primeiros tais 20 anos de falar ao público. O que é que acontece antes de entrares no palco? Tu estás a gerar pensamentos altamente negativos. Tu estás a dizer que as pessoas vão me julgar, não vão coisa, eu vou gaguejar e guess what? É isso que vai acontecer na realidade, porque tu estás a criar isso. Então, é importantíssimo perceber que, por isso é que eu, por exemplo, quando faço talks publicamente, eu costumo dizer o máximo que é, eu quero sempre chegar vazio e sair cheio. O que é que a maior parte das pessoas fazem? Chegam cheias... De dogmas, de problemas, de julgamentos, de expectativas. E mais, porquê é que as pessoas chegam nas apresentações e esquecem-se do que estão a dizer? Repara, já aconteceu isto, não é? Que é eu estar num talk a dar-me uma branca, que é aquilo que nós dizemos, mas tu fora desse talk lembras-te tudo. Ok? Ou numa discussão, passares a discussão e digas assim, porquê é que eu não lhe disse aquilo? Tá? Nunca ninguém nos explicou isto, porque o que acontece é que na nossa mente... consciente, só consegues ter entre 5 a 7 coisas ao mesmo tempo. Ok? Entre 5 a 7. E eu oscilo ali. O que acontece é que se tu chegas para uma discussão, se chegas para uma apresentação, já vais com o disco regido cheio, já não consegues registar nada. E daí dar-te a branca quando tu estás a fazer uma apresentação. E isto é muito importante dizer, porque a maior parte das pessoas não sabe isto. Mas o que é que fazes na prática para esvaziar esse disco rígido? Quando tu dizes, eu entro, o que é que isso é, como é que isso se manifesta na prática? O que é que fazes? Ok, muito simples. Passas o foco de ti para o público. O que é que acontece quando tu chegas a um toque? A maior parte das pessoas estão com o foco nelas. Vai correr mal, eu vou gaguejar, eu não sei o que eu vou conteúdo. Estás a focar em ti. Certo? Então, o que eu faço, antes de entrar em qualquer talk, eu pensar para mim é o que é que essas pessoas precisam? Então eu tiro o foco de mim. O foco está no público. Então eu não estou focado se eu vou gaguejar, se eu vou errar. Eu estou focado em o que é que o público precisa e eu quero dar-lhes o melhor que precisam. Então sempre que eu tirar o foco de mim, esvaziei a minha mente consciente. Claro. Não estou conscientemente a gerar 1000 pensamentos aqui. Claro. Então assim, isso é uma forma muito simples. Mas por exemplo, praticar falar ao público, uma das coisas que eu ensino os meus alunos e os meus estudantes a fazer, que foi a forma que eu me comecei, na realidade. As pessoas hoje olham para mim e acham, tu falas ao público, tens uma vontade, tu és brutal. Nem sempre foi assim, como deves calcular. E para a maioria das pessoas, aliás, nunca é sempre assim, do início. Então, eu era aquela pessoa que também nas aulas tinha um pavor de fazer apresentações. Lá está, eu já chegava completamente cheio, porque sou eu, vou errar. Então, o que é que eu comecei a fazer? E eu aprendi isto num livro que eu li.
Hoje em dia todos temos telefones. E uma das formas mais fáceis de tu aprenderes, praticares a falar em público é usar o teu telefone. Como é que fazes isso? Eu e tu estamos a trocar mensagens. Por cada mensagem escrita que tu mandas, eu agarro no meu telefone e faço um vídeo e respondo-te. Porquê? O que é que a maior parte das pessoas dizem? Não gosto de me ver, não gosto de ouvir a minha voz. Certo? E esse é o ponto de partida. Começas a fazer isso com quem? Com as pessoas mais próximas de ti, não é? E naturalmente tu vais ganhando mais confiança. Porque aquilo que tu disseste há bocado. Queres falar ao público? Tens que falar ao público. Eu não posso aprender a jogar ténis sem jogar ténis. Eu não posso aprender a falar ao público sem falar ao público. Mas é um primeiro passo a dar. Para jogar ténis, tem que aprender a pegar na raquete, o que é uma raquete, por aí fora. Agarra no telefone, mandaste-me uma mensagem, eu respondo com um vídeo e mando para ti. Vai parecer bué awkward, vai parecer bué estranho, os primeiros não vou gostar, mas eu estou um compromisso comigo e digo assim, eu quero aprender a falar ao público, então eu vou começar por aqui, e aqui é uma zona confortável, porque eu vou mandar para ti que é meu amigo. Mas tu mantens isso com alguma regularidade no sentido de manter, ou já perdeste esse? Porque eu faço muitos vídeos. Sim. Mas quer dizer, alguém que trabalha conteúdo como tu, como eu, com consistência e com regularidade, percebe-se que este medo já não assola tanto. Mas tu com certeza traz alguns receios, algumas dúvidas, pensarás em alguns julgamentos, assim como eu penso às vezes em algumas situações. Sim. Eu não consigo perceber quando é que tu consegues perceber que foi através desse livro que leste. Eu não consigo perceber ou determinar quando é que foi esse tipping point. Eu consigo perceber, datar mais ou menos o período, que é, eu trabalhei 10 anos em vendas one-to-one, cara a cara. Levar com não sei o quê, trabalhar o argumento. Eu tive muita formação, formação muito boa durante 10 anos, formação internacional, vendas cá fora, perfis comportamentais, tudo e mais alguma coisa. Mas, se eu não fosse para a rua vender, se eu não falasse eu vendi a milhares de pessoas, de centenas de formas diferentes, e portanto a minha voz para mim é-me totalmente familiar. E eu hoje já não tenho esse prurido de como é que será que a minha voz está. Quer dizer, será que eu exponho-me a isto diariamente, né? Estamos aqui através do podcast, eu exponho-me a isso, mas eu consigo perceber que foi através das vendas. Era o que eu fazia, eu vendia diariamente. Eu visitava a classe médica, eu fazia visitas médicas, eu fazia apresentações, eu fazia sessões clínicas, eu depois trabalhei na parte do day treino, e portanto era isto que eu fazia, eu não fazia outra coisa. Portanto, quer dizer, não foi uma coisa que me foi, quer dizer, não é inato, não é? Eu não nasci, aos 9 anos falava e recitava João Vilar é para toda a gente. Não. Foi através do hábito, e de expor-me, lá está, expor-me através disso. Foi através das vendas, não é? Foi isso que eu percebi. Tu consegues perceber que foi através... Que livro é que foi, já agora? Eu lembro-me de ter lido um livro de vendas que falava disso. Sim. E esse livro de vendas era do Brian Tracy, na altura. O que acontece é o seguinte, é que as pessoas quando falam, elas ouvem as vozes delas. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que tu vês a posteriori. Porque quando nós estamos aqui a falar, ninguém está propriamente a pensar, olha, como é que é a minha voz. Eu não estou a pensar nisso. Nem sequer estou com atenção na minha voz. A minha voz está a acontecer naturalmente. Não estás. Curioso. Não estás mesmo. Porque eu tenho... No outro dia fizeste uma publicação muito interessante por causa dos eus, não é? Sim. Eu não sei se aquilo vem mais ou menos do círculo de Johari, não é? Do eu... Tem a ver ou não? Tem. Mais ou menos, não é? Mas lá está, por causa do eu incógnito, do eu público, do eu privado, não é? Porque nós temos... Eu, curiosamente... Eu tenho muito, e eu trabalho isso de uma forma muito conscientemente, quando eu estou, 70% das vezes em que eu estou a falar com alguém, eu tenho algo em mim, tenho outra pessoa em mim que sai e que de uma terceira posição perceptual está a ouvir tudo aquilo que eu estou a dizer e aquilo que eu estou a fazer, mas não é no sentido do julgamento, é no sentido de analisar o impacto e a forma como eu estou a fazer. E, portanto, eu tenho este computador, é como se estivesse a trabalhar num Mac e tivesse o iPhone a gravar. Estás a perceber? Eu faço isso conscientemente. Portanto, estavas a dizer, eu sei lá como é que é a minha voz. Eu processo ao mesmo tempo. Isso não faz isso? Não, de uma forma consciente não. De uma forma consciente. Ou seja, eu quando estou a fazer qualquer coisa, não estou propriamente a pensar como é que é a minha voz ou como é que vai ser. Nunca fiz isso. É curioso, mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que normalmente, não é quando as pessoas falam que acham que... Elas dizem assim, quando eu ouço a minha voz, lá está, é como se não ouvissem a voz delas quando estão a falar. Que é aquilo que tu disseste. Bem, mas tu já ouves a tua voz quando tu falas, normalmente. Porque quando tu vês no vídeo já é diferente. Estás a ver? Porque na realidade, nós estamos aqui a conversar, eu ouço a minha voz. Claro. Não estou conscientemente a prestar atenção de como é que é a minha voz e como é que eu sou. Sim.
Então, mas consegues perceber as inflexões que dás à voz, a energia que dás, quando é que queres, não é? Isso tem a ver com a comunicação, não é? Claro. E os altos e baixos, não sei o quê. Isso sem dúvida alguma. Mas é isso, então as pessoas acabam por entrar um pouco nesse medo desnecessário porque estão a criar pensamentos negativos e já chegam a um sítio completamente cheias aqui do ponto de vista. Isso é muito interessante aquilo que tu disseste. Falaste em respeito a falar em público, mas estamos a falar agora na parte da venda. Sempre que eu treino alguém, que dou formação na parte da venda, os vendedores têm uma questão, têm um desafio muito grande, que é, estão sempre preocupados. Mas sim, deixa. Sim, têm vários. Tem variadíssimos, mas tu disseste uma coisa que eu queria pegar mesmo por aí. Tu disseste, como é que eu esvazio a minha mente? Eu esvazio porque eu estou concentrado naquilo que a minha audiência quer. Eu só estou concentrado neles. Os vendedores sofrem do mesmo síndrome, não é do mesmo síndrome, deviam sofrer do mesmo síndrome, mas é ao contrário. Eles só estão concentrados naquilo que eles querem dizer e não estão concentrados na pessoa a quem estão a vender, com quem estão a comunicar. Estão só agora vou dizer isto, agora tinha este argumento. Diz lá o que é que vais dizer que eu a seguir digo já isto, não é? E é... Não, é totalmente ao contrário. Mas é aquilo que acabaste de falar agora. Comunicação. E as pessoas não sabem. Isto é muito estranho, mas a maior parte das pessoas sabe falar, mas muito poucas pessoas sabem comunicar, atenção. E as pessoas acham que a comunicação tem a ver com eu falar. Ora, há vários tipos, há duas classes de comunicação verbal e a comunicação não verbal. E a não verbal, as pessoas acham que só existe uma. Há uma infinita comunicação não verbal, nomeadamente aquilo que eu estou a fazer com a minha expressão facial, em conjugação com as minhas mãos, com o meu corpo, o tom da tua voz, com isso aquilo tudo tudo é uma comunicação não verbal. A escrita é uma comunicação não verbal. Então, a maior parte das pessoas fazem isso porquê? Porque é aquilo que eu digo, ainda ontem estava a dizer isso, que há uma grande diferença entre ouvir e escutar. E as pessoas ouvem e não escutam. Ouvir é cala-te ou fala tu rápido, porque eu tenho aqui uma cena para te dizer. Isso é escutar, isso é ouvir. Escutar, eu estar ativamente, por isso é que se chama uma escuta ativa, eu estar ativamente a escutar o que tu me estás a dizer, a processar o que estás a dizer, para depois então responder baseado na informação que chegou até mim. Por isso é que existe um receptor e um emissor, não é? E o que acontece na maior parte das vezes, quando as pessoas acham que... Ainda ontem estava a assistir uma cena que estava a dizer o problema é que está aqui é uma falta de comunicação. E as pessoas dizem, não é. Não, é falta de comunicação. Porque uma comunicação boa não é... Epá, tu não percebes. Não, se tu não percebes, quem não está a comunicar bem não és tu, sou eu. É porque eu estou-te a dizer alguma coisa que não está a chegar a esse lado. Ou seja, eu estou a emitir a minha voz numa determinada frequência que não está a registrar daquele lado. Não existe a conexão, não se criou ali um rapport que permite estarem na mesma sintonia. Então, nos vendedores, e eu fui vendedor durante muito tempo e eu dou formação a vendedores, é isso que acontece. Ou seja, já chegam, como lá está, as pessoas que fazem a apresentação já com a cena toda programada e gravada aqui. Muitas das vezes os vendedores já chegam. Como é que eu sei isso? Porque eu também já fiz isso. Já chegava a algumas reuniões, porque já estudei a cena, então já sei que ele vai dizer isto. E se ele não disser aquilo? Estás a ver? Então é aqui que muda tudo. Quando eu digo que eu venho vazio, eu não estou a criar expectativas, porque é aí que eu vou sofrer. Porque se ele disser alguma coisa contrária àquilo que eu estudei e pratiquei, pronto, já fui. Então, nas vendas e em qualquer parte de outra comunicação que esteja a fazer, seja ela verbal ou não verbal, é muito importante ver as entrelinhas e escutar de uma forma ativa, porque é isso que vai fazer. E uma das coisas, por exemplo, que a maior parte das pessoas não fazem, que é que eu tenho muito esse cuidado quando estou a falar com certas pessoas, que é, tu dizes qualquer coisa, e eu vou-te perguntar, ok, então Rafael, o que tu quiseste dizer na relação a isto. Isso é muito importante. Isto é fundamental. Sim. Porque quantas e quantas vezes... Chegamos ali, estamos a falar em dois caminhos paralelos, não é? Estamos a falar em duas sintonías paralelas. Quantas e quantas vezes é que eu estou a dizer uma coisa, baseado na minha percepção, e tu, como receptor, recebes outra cena. Então, se tu não me perguntares, ou mesmo eu como se eu me disser assim, olha, o que eu quis dizer é isto, diz-me outra coisa, diz-me por palavras tuas, aquilo que tu entendeste daquilo que eu disse. Isso mesmo. E isso ajuda-te a fazer o quê? A fazer uma escuta ativa. Isso. Porque tu vais ter que repetir, não é nas minhas palavras, mas nas tuas. Ou
Se tu não escutares, tu não consegues fazer isso. Não, mas isso é uma ótima dica, porque há imensas chefias que falam com os seus colaboradores e que dizem uma coisa e o do outro lado tem sim, vou fazer também, e depois não acontece nada. E eles, como é que este burro ou esta burra não percebeu, mas eu disse-lhe. Porque o maior burro foste tu, não comunicaste bem. Isso. Mas isso é uma ótima dica, que é, olha, então... Ou então, quer dizer, agora entramos aqui um bocado mais na sintonia fina, que é, e então concordámos que íamos fazer isto, que ia ser feito isto, e ter a anuência e a concordância do outro lado para, não é, constantemente... Isso é perigoso. Pronto, mas podes fazer isso. Ou então no final dizer, então ok, então o que é que vais fazer? O que é que vais fazer? E ela diz por palavras dela. Isso, silêncio. Porquê que eu digo que o outro é perigoso? Porque o concordar... Sim. Implica muitas das vezes não estar a fazer uma escuta ativa. Eu só estou a abanar a cabeça e dizer que sim. Olha, Abdel, então, mas olha, percebes que então tu concordas que tens de fazer isto? Sim, concordo. Mas eu estou com a cabeça noutras cenas. Sim. E eu disse que concordava. Tá bem, mas aí estás desligado. Porque aquela concordância de fazes a pergunta, ok, vimos que isto e isto. E a pessoa diz sim. E vimos que isto e isto e isto. E a pessoa diz genuinamente sim. Está provado que neurologicamente, mesmo que seja através de microcompromissos, a venda está prática. Se ela concordar uma, duas, três vezes, a venda está propriamente... Mas ela depois, contrário. Que existe o commitment. Já, sim. A pessoa dizer que sim, chega na hora de assinar. Sim, claro. E mas está a dizer que sim, que é sim, novamente. Sim. Porquê? Sim. Por isso é que eu digo que isso tem uma nuance. Tem a parte perigosa, por causa disso. A pessoa pode dizer que sim, mas depois não... Mas quando tu obrigas a pessoa a dizer nas palavras dela, não nas tuas palavras, nas minhas palavras, aquilo que eu absorvi e entendi daquilo que tu disseste, aí é seguro sempre. Porque aí vou-te dizer, e se eu estiver a repetir algo que não seja nada daquilo que tu disseste, tu vais dizer, não. O que eu quis dizer foi isto. Podes-me repetir nas tuas palavras. E isso é sempre garantido. É um bocado a chave da aprendizagem, não é? Aquilo que tu retens quando lês, aquilo que tu retens quando contas e aquilo que tu retens quando fazes, não é? Portanto, uma pessoa dizer e verbalizar aquilo que ouviu, quer dizer, aqui não há... É isso mesmo. Eu faço exatamente a mesma coisa. Então, o que é que vais fazer? E deixar a outra pessoa... Mas depois eu digo, não foi isso que... As outras pessoas estão sempre constantemente... Não foi isso que eu digo. Não, deixar a outra pessoa dizer, porque é sempre muito mais... está sempre muito mais próximo de acontecer. E comunicar é fundamental. Nós falámos disso no último podcast, não é? Eu ouvi Warren Buffett dizia que na escolha entre uma pessoa com a escolaridade máxima ou uma pessoa que soubesse comunicar, ele escolhia sempre, sem hesitações, a pessoa que sabia comunicar. E ele disse uma coisa dessas, que é qualquer pessoa que aposte na comunicação e saiba comunicar bem, consegue triplicar os seus rendimentos com a comunicação. E as pessoas pensam, não, mas como é que isso é possível? Só com comunicar? Porque a comunicação é tudo. É tudo, é isso. Repara, nós estamos a falar de vendas. A venda é comunicação, não é? Se tu não souberes comunicar, garanto-te que não vais vender nada. Okay? Então, como é que eu sei isso? Porque eu durante muito tempo não vendi nada como vendedor. Então, a comunicação é fundamental. Até nesta questão que nós estávamos a analisar há pouco, a questão das lideranças ou não. Tu seres um líder, se não sabe comunicar, tens um problema gravíssimo dentro da organização ou dentro da estrutura que estás a liderar. Não é? E isso depois vai afetar tudo o resto. Um impacto enorme psicológico nas pessoas, emocional nas pessoas e resultados, que é aquilo que na realidade tu queres atingir mais e melhor. Master, última pergunta antes de terminarmos, que eu estou mesmo em cima da hora, que é, eu queria saber muito a tua opinião sobre procrastinação e como é que podemos acabar a procrastinação. Porque vou-te perguntar se tu, com certeza também sofrerás às vezes, eu mesmo uma pessoa particularmente ativa e regrada e disciplinada e metódica, há alturas ou períodos da minha vida em que eu confesso que tendo a procrastinar. Às vezes normalmente coisas que eu não gosto assim tanto de fazer, porque gosto de fazer sou o primeiro a chegar, mas normalmente nós procrastinamos daquilo que não temos tanto prazer a fazer. O que eu queria saber de ti, queria saber a tua opinião é, quando está a tocar a campainha da procrastinação, o que é que nós podemos... Há aquela... Eu tenho um segredo, que é, quando não me apetece, eu conto até 5 e vou e levanto-me e saio. Agora, quando é uma coisa um bocado mais profunda, que é um projeto que temos na gaveta, que temos para fazer algo, uma coisa que temos que fazer que não nos dê tanto prazer, então até dá, mas nós arranjamos sempre outra coisa para fazer, arrumar a gaveta das cuecas e das meias, ver aquela série que falta, não sei o quê. Como é que tu lidas com a procrastinação? Para já, se tu sofres da procrastinação, e qual é que é quais é que são os segredos ou algumas dicas que possas utilizar? Número 1, esclarecer uma coisa que é muito importante. Não há nenhum ser humano no mundo que não procrastina. Não existe. Procrastinação é algo que não dá para erradicar.
Fica já também claro. Não? Toda a gente, não dá. Que Não dá para erradicar porque tu és um ser humano, tu não és um robô. Não é? Pronto. Então, que fique claro que toda a gente procrastina em alguma coisa da sua vida. Okay? E em alguma área da sua vida. Eu, inclusive. Okay? E não é por sermos super disciplinados que nós não procrastinamos. Porque isso aconteceria se tu deixasses de ser humano. Não é? Então, esse é o ponto número 1. Toda a gente procrastina. Agora, como é que nós podemos diminuir a procrastinação é o tema. Não é erradicar, porque não dá. Então como é que nós podemos diminuir a procrastinação? Então, para já perceber que o que é que faz-me eu procrastinar, e tu já disseste uma das coisas, a cena do perder o interesse. Ou seja, nós procrastinamos por centenas de razões, mas há 3 razões principais que eu acredito e acontecem comigo, que é, número 1, nós procrastinamos por falta de clareza. Se eu não sei bem sequer por onde começar, há outras cenas melhores para fazer. Ou seja, falta de clareza. Imagina, é o tal caso do elefante. Tens um elefante à tua frente, começas a comer o elefante por onde? É porque ele é tão grande que tu não sabes por onde começas. Então, como não sabes, vais adiante. Ok? Número 1. Número 2 tem a ver com aquilo que tu falaste há pouco, interesse. Tenho interesse nisto ou não? E quando eu não tenho interesse, o que é que eu faço? Eu vou arranjar alguma coisa que me dê mais prazer. Interesse igual prazer, recompensa. Uma recompensa, normalmente são emoções. Não é? Eu como chocolate dependendo do meu estado emocional, porque aquilo depois faz-me sentir, não sei o que, eu liberto dopamina. Então, interesse ou não interesse vai fazer com que eu procrastine. A outra coisa tem a ver com impacto. Ou seja, se o projeto que tu tens, e já vou dar um exemplo, já vais perceber isto. Se o projeto que tu tens para fazer não tiver um impacto imediato na tua vida, tu não vês o porquê de fazer agora. Exemplo. Quantas e quantas vezes, não sei se te aconteceu, mas a mim aconteceu-me imenso enquanto estudava, estudar a noite anterior, antes do teste. Porquê? Porque uma semana antes não tinha um impacto na tua vida, mas uma noite antes tem, porque a cena acontece amanhã. Então, tu andaste a procrastinar durante um mês ou uma semana, mas na noite anterior tu já meteste querendo tu ou não fazer aquilo. Porque há um impacto imediato a acontecer no dia seguinte. Então, estas 3 razões, se todos nós percebermos isto, percebemos que nós procrastinamos por essas razões. Agora, como é que nós fazemos para diminuir a procrastinação? Simples. Falaste umas regras, tenho que fazer uma cena, se isso é feito, quando até 5, levanto-me e vou. Tudo bem, mas há situações que não vais querer fazer isso. Então, uma das coisas que faz com que nós procrastinemos mais tem a ver com o nível de distração que nós temos à nossa volta. Imagina, há pessoas que vão para o trabalho e que têm o telemóvel em cima da mesa, computador aberto nas redes sociais, a música a dar. Voltando a essa questão do interesse, tu vais fazer aquilo que tu tens mais interesse, que te faz sentir bem, onde vais libertar mais dopamina, certo? Então, como é que eu trabalho? Eu desligo-me completamente das distrações. Número 1, eu limpo a minha secretária. Só está lá o meu computador e o teclado. Também e o rádio. Não há mais nada. Para eliminar as distrações. O meu telefone está no modo não incomodar até 1 da tarde, todos os dias. E não está no meu escritório, meu. Quando eu quero fazer um trabalho focado, o meu telefone está no quarto, está na sala, está noutro sítio e completamente desativado. Ninguém me consegue contactar. Elimino todo. Porquê que eu faço? Eu torno difícil o que é fácil. Não é? O que é tornar difícil o que eu faço? O fácil é ter lá o telefone, é ter lá as ligações, não sei o quê. Eu tenho aplicações no meu Mac que, durante um período de tempo... Fazes isso e ia-te perguntar isso. Trabalhas com slots de... Durante um período de tempo, eu não consigo sequer aceder à internet. Isto é um nível... Não é internet, a certas páginas. Porquê que eu faço isso? Porque eu torno difícil o que é fácil. O fácil é eu ir navegar em coisas porque eu não tenho interesse nisto que eu estou a fazer. Então eu elimino essas coisas todas. Então eu torno fácil o que é difícil e aquilo que seria fácil, faço mais difícil para mim, né? E vice-versa. Sim. E é um pouco isto. Porque e a terceira? Mas há 3, essa é a segunda. Qual é que é a terceira coisa que... Faltava aí uma. Sim, e depois é o tempo. Porque tem a ver com o teu nível de concentração. Por exemplo, nós não conseguimos estar super concentrados por um período muito longo. Ok, por exemplo, há muitas técnicas disso, não é? Sim, o Pomodoro, mas há outras técnicas. O que acontece é que nós desvalorizamos isso. Repara, alguém dizia assim, olha,
foca-te, pá, durante 25 minutos ou 30 minutos eu só fazer este trabalho. É pá, mas eu preciso de mais horas. As pessoas acham que é pouco, não é? Experimenta trabalhar os 25 minutos concentrado, focado, sem distrações. Pronto, o que acontece é que as pessoas fazem isso porquê? Porque in between está a acontecer coisas. E sabias que, por exemplo, quando tu estás focado a fazer um trabalho qualquer, sabias que o simples facto de tu parares e olhares para o teu fone, para as notificações, porque isso faz... Já foste. Sabes quanto tempo depois é que tu voltas ao teu estado de concentração total? Quanto? 30 minutos mesmo. Agora imagina nós 3 vezes a olhar para o telemóvel, 1h30 já foi. Não, sim. Para tu voltares ao estado de concentração total. Só que a maior parte das pessoas nunca chegam a perceber isto. E é isto que vai acontecer com todos nós. Porque isto acontece comigo e acontece contigo. Nós não somos sobre-humanos. Então, por isso é que eu estou a dizer, a batalha aqui não é erradicar a procrastinação, é, número 1, eliminar ou diminuir. Mitigar, sim. Diminuir e saber gerir isso. Não é? Porque quantas e quantas vezes vais aparecer coisas inesperadas, não sei o que mais, tudo muito bem. Mas quando eu quero fazer um trabalho focado, depois tens outra coisa que eu uso muito, que tem a ver com o nível de frequências de som. Okay? Eu uso muito uma aplicação que chama-se Brain FM e aquilo que faz é quando eu quero trabalhar concentradamente, eu ouço, aquilo nem é música, aquilo são ritmos numa frequência elevada que está comprovado que o teu cérebro, aquilo para mim é uma cena genial, meu. Juro-te. E o tempo de concentração total é bué reduzido, ou seja, de eu colocar os fones, começar a ouvir aquilo e começar a trabalhar mesmo focado, é um período bué curto. Mas depois continuas a ouvir enquanto estás a trabalhar ou desligas a partir do momento em que entras em ação? É para trabalhares com aquilo, sempre ligado. Depois manda-me. Eu mando assim, brutalíssimo. Para mim, quando eu descobri aquilo, foi assim uma cena genial para mim, em termos de concentração e foco, brutalíssimo. Então, é perceber isto. Se todos nós conseguimos perceber estas nuances todas que eu falei, que é, número 1 é perceber o que é procrastinação e o que é que nos faz procrastinar, porque se tu não tens consciência de uma coisa, tu não podes mudar aquilo que tu tens a consciência. Mas tu falaste em 3 super importantes, não te interrompendo, mas acrescentando. Eu acrescentaria uma que vai ao encontro daquilo que tu disseste por causa do impacto. Sabes o que é que eu faço muitas vezes? É quando tenho que fazer alguma coisa que não me apetece, que não quero. Nós trabalhamos muito, como tu sabes, em busca do prazer ou na fuga da dor. Não é? Eu penso no impacto que eu não fazer aquilo vai causar. Na tua vida. Isso, na minha vida, na família. Ou na vida de outras pessoas. É isso que eu penso. Olha, se eu não fizer isto, que impacto é que isto vai ter? E eu, como não quero, não é? Nenhum de nós quer sofrer dor, sentir dor ou causar dor a outras pessoas, aquilo acaba por fazer ali um kick e dar-me um boost na... Sem dúvida. Mas o que acontece também, uma coisa que é muito importante dizer, é que as pessoas, infelizmente, cada vez mais, e não interessa o nível de formação que tu tens, as pessoas não sabem diferenciar o que é importante, urgente, as pessoas não sabem. Então, tu chegas então às empresas, como eu trabalhava nos escritórios, isto é importante, faz aí, mas importante, o que é que quer dizer importante? O que é que quer dizer urgente, não é? E o que é que não é urgente? E as pessoas não sabem fazer este tipo de distinções. E naturalmente, tu não sabendo fazer este tipo de distinções, tu vais acabar por procrastinar ainda mais. Quantas e quantas vezes que eu sei que tenho 3 coisas para fazer e vou escolher a mais fácil, certo? Claro. É aquilo que nós fazemos. Porque o teu cérebro, mente reptiliana, mantém-te a fazer o quê? Conforto e segurança. Tu fazes o contrário ou não? Tu começas a engolir o sapo logo de manhã? 100%. Também eu. Eu faço a cena maior. Porquê que isto é importante? Porque quando eu faço a cena maior e mais difícil, empowerment logo, começas... Tu sentes, tens um boost muito grande. De confiança, não sei o quê. O que é que acontece? Fazer as outras atividades vai ser mais easy. Mas a maioria das pessoas faz o contrário, que é aquilo que eu também fazia, que era começar pela mais fácil, de dar prazer, fazer isto, ser mais simples. A metade, eu já não pego mais no grande. Claro. Procrastino. Impacto, não sei o quê, interesse, falta de clareza, portanto aquilo é tão grande que eu não sei por onde começar. Isso. Então, aquilo que eu, por exemplo, faço é... Partes em pequenas tarefas. Pequenas tarefas. Por exemplo, é definir... por exemplo, as pessoas dizem assim, eu estou a escrever um livro, não é? Agora, para escrever. Se eu pensar do ponto de vista do livro, eu nunca vou começar aquilo. Claro, é hercúleo, não é? Esforço... Mas é aquilo que eu faço. Eu esforço e faço isto. Digo assim, Abdel, não. Só tens que ir para o escritório. Só isso. Cheguei ao escritório. Já estou no escritório. Abdel, agora só tens que ligar o computador. Liga o computador. Agora só tens que abrir o Notes, o Pages. Só tens que escrever uma palavra. Uma palavra. Escreva a palavra. Faz uma frase agora. Vá lá. Faz uma frase. Okay? E se calhar aí estás no flow. E começa a coisa. Mas repara que eu não ponho uma pressão em mim de fazer o livro. Eu digo, eu hoje vou para o escritório. A mesma coisa com o ginásio. As pessoas dizem, mas como é que tu consegues ter a motivação? Às 6h30 estás no ginásio. Eu não tenho motivação todos os dias. Okay? Fica já muito claro. Mas aquilo que eu muitas vezes tenho que fazer é uma negociação comigo.
Que é, dele, só tens que te levantar e vestir. Eu já vestia. Agora só tens que andar lá abaixo E chegar. e pegar nas chaves do carro. Pegar nas chaves do carro. Agora só tens que ir para o carro. E agora só tens que ir vai só ao ginásio. Podes até não treinar, mas vai só até lá. Pronto, já cheguei lá. Pá, já que aqui estou, vou treinar. Pá, mas só vou fazer 10 minutos. Às vezes nós temos que fazer este tipo de negociações connosco. Sim. Diariamente, eu faço isso diariamente. Porque não apetece. Diariamente. Estás a perceber? Porque não apetece. Mas depois quando tu pões as coisas ainda por cima desse ponto de vista que tu disseste agora para acrescentar que foi, qual é que é o impacto de eu não fazer isto? Não é? Porque nós normalmente, eu costumo dizer que quando tu colocares a dor do lado certo da equação, tu tornas-te imparável. Sim. Mas o que nós, a maioria de nós fazemos o quê? Colocamos a dor do lado errado da equação. Que é, eu preciso de alimentar melhor, eu preciso de emagrecer, como as pessoas dizem. Mas eu vou começar a cena na segunda-feira. Então sábado e domingo o que é que eu faço? Arrebento com tudo. Doces comigo. Pá, porque na segunda-feira eu vou começar uma cena nova. Ora, isso é colocar a dor do lado errado da equação. Porque se tu pensares assim, se tu soubesses, voltando um bocado ao centro do impacto, se tu soubesses que se comesse aquela porcaria toda, vais morrer imediatamente, comias? Não comias. Ou fumar. Não fazias. Mas como a cena é a longo termo, vais procrastinar, parar de fazer. Estás a ver? Então é um pouco isso. E tem muito a ver com as nossas negociações. Meu irmão, estamos mesmo no tempo. Tenho que... Claro. É sempre um prazer. Muito obrigado mais uma vez. Estar aqui nestas